Estamos iniciando mais um Cybercast, esse que é o podcast da Cyberfly. Hoje, na presença das presidentes das equipes da Gincana de Vacaria. Sejam bem-vindas ao Cybercast Ângela Sganzerla, Adriana Magro e Silvana Heck. Obrigada. Então vamos lá, antes de mais nada, passar a palavra para vocês se apresentarem, falarem uma breve introdução de quem são vocês e há quanto tempo estão na frente das equipes da nossa Gincana de Vacaria. Pode ser por ti, Ângela. Então, boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada a nossas colegas aqui que estamos sempre juntas ultimamente. Então, me chamo Ângela Sganzerla, tenho 39 anos, sou presidente da Revolução desde 2014. A Revolução é uma equipe que esse ano completa 40 anos, junto comigo, eu também vou completar 40 anos. Então aí a gente percebe, o quão grande é a história da Gincana de Vacaria, que começou antes ainda de 86, que foi o ano que a Revolução foi fundada. E para mim é um privilégio poder representar essa equipe, tão tradicional no Rio Grande do Sul, em Vacaria, e poder ter feito através da Gincana tantas amizades e ter tantos momentos bons. Então é um privilégio poder representar a Revolução em mais uma Gincana. Certo. Adri, tá contigo, Pacdermis. Vamos lá, então, Pacdermis. Meu nome é Adriana Magro, eu estou na Gincana, na equipe Pacdermis desde 2012, quando retornou. No retorno. Antes eu não era gincaneira, nada. Nesse ano, quando retornou, na verdade, eu entrei na Gincana por causa das minhas filhas. A idade ali, adolescente, 12, 13 anos, para acompanhar. E, no fim, virou que a gincaneira sou eu. Hoje elas não gostam de gincana, não acompanham, porque dizem que eu sou louca. Mas, enfim, estou de presidente pelo 3º ano consecutivo, mais um ano. Eu estou com 57 anos de idade. Então, às vezes, nessa minha idade, eles me chamam de tia, mexem comigo, e fazem figurinha, etc e tal. Mas eu vejo, assim, que para mim foi, renovar. Porque a gente renova com essa gurizada, vai aprendendo todo dia e tal. E a Pacdermis tem uma história também, não tão longa quanto a Revolução, porque ela foi fundada em 1992. Hoje nós estamos com 7 títulos e vamos brigar por mais um. Olha só, a Pacdermis que ano passado saiu vitoriosa, quebrou até a hegemonia que tinha da Revolução. E aí vamos lá para Silvana, pé na tábua. Então, Silvana Galvan Heck, eu estou na Pé na Tábua desde 2012. Eu confesso que quando nós viemos morar em Vacaria não tinha noção nenhuma do que era uma gincana, porque quando nós nos mudamos foi o período da pausa. Então, a Pé na Tábua foi criada no início da década de 90, teve a pausa, e aí, quando a Gincana voltou, por um convite de amigos, quem nos convidou para ir para Pé na Tábua foi o Júlio e a Ita. Os meus meninos eram pequenos, e aí o Júlio disse, agora vocês são pé na tabuinha, deu um boné para cada um, adesivo para pôr no carro, e, na verdade, isso se tornou um grande amor, Nós fizemos grandes amigos, os meus compadres estão lá, E eu estou presidente da Pé na Tábua pelos meus filhos. A Pé na Tábua chegou num momento vamos fazer uma transição, mas não dá só para ser gurizada, quem fica, Foi num período que a Fernanda estava gestante, ia ter o Augusto, e o Chico a Cátia ia nascer, enfim. Aí o Guto me disse, meu filho mais velho, mãe, tu ajuda a gente? Eu digo, nós vamos, com a seguinte condição, nossa diretoria vai ser uma diretoria de transição. Então, nós temos um presidente, eu tenho 58 anos, eu mais velha, a nossa vice é nova, o Maurício, meu marido, é o tesoureiro, nossa tesoureira, a segunda tesoureira, então a gente vai fazer essa transição. Certo. E é o nosso 2º ano na diretoria, e aí o próximo ano a gente já vai tentar que eles uma façam, sequência. Isso. Claro que a gente vai ajudar, vai seguir fazendo absolutamente tudo que tiver que fazer, mas vai tentar fazer sucessão, porque tá difícil, É puxado. É puxado. É puxado. Mas
Trazendo até para um ponto, já entrando justamente nessa pauta de sucessão, eu gostaria de trazer primeiramente a parte da história. Porque a gente está falando de um negócio que, pô, você pega a Revolução, você fala aí de... é quase a minha idade, ou seja, então foi criado ali nos anos em que eu nasci. E uma das dificuldades que eu vejo nesse momento que a gente vive até da humanidade é conseguir dar sequência nas coisas, né? A gente começa a se perguntar como que vai ser daqui 40 anos. Então a gente volta lá e eu vejo que para durar tanto tempo, uma gincana precisa ter muito amor. E esse é o ponto, né? Quando a gente volta a escutar as histórias lá de... falávamos antes ali do Dado, eles contando história de como que era no passado, quando não tinha tanto recurso tecnológico também, ou quando a gincana ela era mais na unha, digamos, que não tinha tanta tecnologia envolvida. Mas eu vejo que o grande desafio que nós temos agora, então trazendo para o momento, é justamente esse, né? Como que eu vou fazer esse negócio durar mais 40 anos? E nesse contexto, é importante a gente relembrar, de repente, algumas histórias de gincana, ou se vocês puderem trazer da memória de vocês o que vocês ouviram dos mais velhos, que levaram ela até ali antes da pausa, algumas histórias importantes da fundação, de como que era, os desafios e tudo mais. O que está vindo na mente aí de vocês agora? Porque deve ter bastante coisa, né? Pra gente abrir essa caixa aí. Sabe que eu comecei na Revolução um ano antes da gincana parar, né? E antes disso eu era da Equívoco. Muitas pessoas das equipes de hoje eram da Equívoco, né? A Equívoco foi uma equipe que terminou, então cada um foi para um lado. E eu lembro que na época eu fiquei muito impressionada, assim, eu era pequena e tinha que pedir a tarefa para trazer uma mulher para fazer embaixadinha, né? Então, eu era da Equívoco, uma equipe pequena, e eu fiquei sabendo que a Revolução tinha trazido a Milene Domingues. Eu falei, meu Deus, o que é isso, gente? A Milene Domingues. E chegou ali a tarefa era para fazer embaixadinha com bolinha de tênis. Pá, imagina, não deve ter ficado, mas eu falei, meu Deus, isso é um troço, né? Nunca imaginei a Milene Domingues embaixaria numa gincana. E eles era de fato mesmo, então era uma mulher. O que a gente ouvia era isso. E outra história bem legal é o Gugu, né? Do bar do Gugu, que ele participou até hoje, a Revolução, né? Ele tinha um cabelo enorme e teve uma tarefa, quem, né, tinha o cabelo maior para cortar. Então foi lá o Gugu, fanático, e temos um vídeo até hoje disso. Cortaram o cabelo do Gugu curto, mas olha, era um cabelão enorme. As histórias, né, é cada coisa que a gente vê dentro da gincana, e até com relação às tarefas, né, eles pedem umas coisas meio exóticas, né. Adri, tu te lembra de alguma história assim do passado que conta? Eu não tenho tanto tempo de gincana que nem a Ângela, porque eu entrei em 2012, né? E quem me trouxe assim para a equipe, na verdade, foi através das minhas filhas, que eram colegas. Uma delas, a mais nova, era colega da filha do Marcelo Gasperin, hoje falecido, meu amigo pessoal. Ele e a Juliana, então, nos convidaram e, tipo assim, que vinha essa retomada, né? E daí a Júlia chegou em casa com um adesivo da Paquiderms. Só, mãe, eu tenho uma coleguinha e tal, que nos convidou para ir numa reunião e disse que o pai dela é um dos fundadores e tal. E eu peguei aquele adesivo e era assim, ó, e eu olhei e eu achei assim, incrível, porque era parecer um elefante saindo de um círculo de fogo. Assim, parecia que saía de dentro. E eu olhei e falei assim, nossa, mas que bacana. Achei impactante aquela imagem, assim. E daí, vamos numa reunião e tal. Daí fomos numa reunião, resolvemos, assim. E eu não tinha nem ideia do que era uma gincana. Porque antes eu vim de Uruguaiana, né? Eu sou da fronteira, estou em Vacaria há 35 anos. Nem sabia, não participava. Meu esposo não curte muito. Hoje ele vai, ajuda todo o tempo, assim, né? Incentiva. Mas, então, a primeira vez que eu fui, eu disse, eu vou me inteirar do que é isso, né? Eu fui para a internet, blog de gincaneiro, para não chegar crua. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, ó, era aquela paixão que as pessoas tinham, assim, pela gincana. E hoje eu sou apaixonada, e eu digo assim que a gincana, a gente não explica. A gente não explica ser gincaneiro. A gente vive. E nessa vivência, uma das tarefas que mais me chamou a atenção foi uma que teve, que era a Santa Ceia. Não sei se vocês lembram.
que a gente tinha que tirar uma foto na frente da catedral, na frente da prefeitura, na frente da paróquia, e era baseado em jogos. A primeira era 2015 foi. a primeira era a Santa Ceia mesmo. Depois veio uma versão de filme, depois era uma versão de jogos, né? E eu sei que era 9 e pouco da manhã e nós tínhamos que tirar lá na Fátima. E o padre lá na frente dele tinha que levar a mesa e montar a Santa Ceia. Bom, aquela tarefa eu fiquei impactada até hoje. Que passou a gincana e disse, não, gente, nós vamos fazer toda a fantasia de Santa Ceia. Até hoje, nunca mais usamos. Tá lá, preparada. Mas foi, mas carregar a mesa, carregar não sei o que. Estava na frente da igreja, na hora que o padre está rezando a missa. Essa aí eu nunca esqueci. Não dê muita ideia que o João provavelmente vai assistir esse negócio aí. Ele uma não das está tarefas precisando mais assistir impactantes. isso, não. Acho que não tem tempo. Eles já estão colocando a gente para correr já. Essa é uma das tarefas que me marcou bastante. E tu te lembra de alguma questão assim que... Então, tem duas coisas. A gente tem muita história, né? Apesar de eu estar a partir de 2012, mas duas coisas que aconteceram comigo. Tu falou da Rastro antes, né? Quando eu sou da diretoria do AMA há muito tempo. Certo. E aí nós ganhamos o adesivo e eu cheguei numa reunião lá no lar com um adesivo da Penatap. Quando eu cheguei, estacionei o carro, o seu Jaime me disse, não é possível, guria. Eu nunca te convidei para ir. Ele era Rastro, né? Eu nunca te convidei para ir para a gincana, agora tu chega aqui com um adesivo da Penatap. Eu digo, chegou atrasado. E a segunda, quando eu fiz 15 anos, faz pouco tempo, né? Eu ganhei de uma grande amiga, minha comadre, várias vezes, uma lata do Boticário, da Água Fresca. E eu guardava, ela foi morar fora, nós trocávamos muitas cartas, guardávamos fotografias. Eu tinha essa lata. Quando eu casei e saí de casa, eu deixei na casa dos meus pais. Aí a minha mãe se mudou, foi para um apartamento e disse, é o seguinte, vão buscar as coisas de vocês em casa, porque o que vocês quiserem. Então. Olhei para aquela lata e aí disse, vou levar para a Érica. Trouxe a lata, tirei minhas coisas, coloquei numa caixa, trouxe a lata e entreguei para a Érica. Primeira, passou o período ali, primeira gincana, depois que eu entreguei a lata para a Érica, o primeiro objeto que saiu na gincana. Que legal. E aí todo mundo no QG gritou, meu filho disse, quem é que guarda uma lata há 30 anos? Gincaneiro guarda, né? Eu tinha a lata há 33 anos guardada. Quem é que guarda, mãe, uma lata há 30 anos? Quando saiu a tarefa, o Guto me disse, entendi, mãe. Então essa, para mim, é uma história, tipo assim, para ter um objeto, é um sentimento bom, né? Eu tenho uma quando memória. É teu ainda, né? Melhor ainda. Eu tenho uma memória do passado, mas lá de pequeno, sabe? Que eu via aquelas pessoas andando freneticamente, para cima e para baixo, e aqueles carros. Tem uma lembrança de uma caminhonete, tipo uma estrada, escrito pé na tábua de vermelho, sabe? Tipo, não consigo identificar assim, o carro na totalidade, mas ela é branca, escrito pé na tábua na lateral dela, assim, de eu ver passando lá na frente da minha casa. E eu sempre me perguntava o que é que está acontecendo? Porque naquela época lá da minha infância, lá anos 90, essa vacaria pegava fogo, uma gincana era um negócio que incendiava a cidade. E eu perguntava pro meu pai e pra minha mãe, e eu via que eles ficavam escutando rádio, que a rádio, principalmente a Rádio Esmeralda, né, ela tem uma participação ativa, ela né, tá dentro da gincana há muitos anos, e eles ficavam lá, tipo, saiu uma nova tarefa, e aí naquela época era pelo rádio que era comunicado. Então eu tenho essa lembrança, mas não sei o que aconteceu. De repente, pelo fato de ser de uma família que não era tão envolvida, assim, nós não participávamos, mas eu me lembro de ver aquele movimento, e aí no domingo, lá na praça, daí o bicho pegava, né, quando ia, e é até hoje, né, uma tradição que se mantém do resultado, e todas as equipes se reunirem. É verdade. Então, mas o ponto que eu vejo da gincana é essa questão cultural, né, que então pelo fato de ser muito tradicional e carregar a fama também de ser a maior do estado, uma das maiores gincanas. É a maior, eu acho. Teve já... Jerônimo, eu acho que também... A diferença, eu acho, da gincana de vacaria para as demais é que nós temos o apoio, né, da prefeitura, tem a rádio como patrocinadora, então acho que isso aí deixa a gincana maior e mais vista, né?
Então, Ela tem uma fama, não sei se eu vou falar besteira agora, mas do estado ou do país? porque o estado é onde mais tem gincanas é o Rio Grande do Sul, né? No Então resto pode do ser a maior Brasil- gincana do mundo, porque o que tem aqui, nós somos, né, o maior. Mas no Brasil existem outras gincanas, assim, Santa nessa... Catarina tem, né? Tem em Até Blumenau, alguns tem sabores. Blumenau, Itajaí, mas Isso. eu acredito que não seja Iguaçu. na proporção da nossa, né? Mas foi um negócio que para nossa região aqui deu certo, Deu certo, né? O é. pessoal entrou de cabeça nesse negócio e se perpetuou. Mas o ponto que eu trago para a questão cultural, e aí entrando no mérito de cada equipe, é esses rituais, de repente, pode ser que seja essa a palavra, que existe dentro de cada equipe de ter um novo integrante, de essa aquisição de pessoas, assim, sabe, de trazer para a equipe. E muito, vocês acreditam que vem das crianças isso? Ou é os velhos deixando, assim, trazendo desde pequeno? Como que vocês gerenciam isso dentro da equipe? Essa que é a pergunta. Na verdade, eu acho que é um misto, né, assim, de situações. Nós temos, por exemplo, amigos dos meus filhos que, a mãe do Luca, a mãe da Mariana é da Revolução e eles nos convidaram, vamos lá. Por outro lado, tem as pessoas também da Revolução que estão há muito tempo lá, que trouxeram pessoas, por exemplo, quem nos convidou para entrar na Revolução e minha mãe lá, quando terminou o equívoco, foi a Malu Noia e o professor Leonel, né? O professor Leonel é uma pessoa que é super importante, a Malu também na história da Revolução, e trouxeram muitas pessoas para a Revolução. Então, são famílias, né, que vão entrando. A minha família, por exemplo, é dividida, metade é da Perataba, metade da Revolução. E no final das contas, já tivemos bastante desavenças, mas hoje em dia graças a Deus, tudo no amor. Mas é uma mistura, assim, vem de todo lado. Às vezes os adolescentes, né, são de uma equipe, os pais são da outra, e eu acho que isso que é o legal, né, que tenha respeito, porque, como a gente comentou esses dias, a gincana é só É só um momento. uma parcelinha na vida da gente, né? Perto de tudo que aí a gente tem de família, amigos. Então, acredito que venha de todas as formas. Então, enfim, eu sou dentista, tem pacientes meus que eu convido e eles aparecem lá na gincana. Nossa, a gente fica tão feliz, né? Que é uma coisa que a gente está trazendo pessoas novas para viver um momento diferente, novo. E é uma coisa que nem a Adriana falou. Não adianta tu explicar. Tem gente que acha, meu Deus, será que aquelas pessoas lá estão fazendo uma gincana de colégio dessa idade, né? Eles pensam isso. E, na verdade, é um negócio muito diferente, né? É totalmente ao contrário. É um negócio até, arrisco a dizer, bem profissional, porque tem uma organização, É uma empresa. né? É uma empresa, exato. É uma empresa, pelo orçamento. É uma empresa. E com relação a... Eu peguei esse ponto porque aquilo que tu falou, né, do elefante saindo de uma bola de fogo foi um ponto que, tu vê... Me marcou. De repente é um elemento cultural da própria equipe que não sei se provavelmente sim, foi pensado, mas daqui a pouco dá para tratar isso de uma forma diferente, fazer com que as pessoas olhem para a marca da Paquidermes ou da Penatábua dessa maneira e tenham o mesmo encanto que você teve para entrar. Por isso que eu fiz essa pergunta de como que vocês fazem essa aquisição das pessoas para que tenham esse envolvimento com a gincana e baseado na tua história, né? Tipo, foi uma maneira muito louca até, né? É como eu digo, não se explica, né? Ser gincaneiro não se explica, a gente vive. É uma paixão que não tem explicação. É uma adrenalina, assim, né? Sei lá, passa tão rápido que quando a gente vê, já no dia da gincana, né? A gente... É uma coisa que não tem explicação para mim, né? Não acredito que todo mundo vive assim. Só que nessa questão de novos integrantes, eu vejo assim que um pouco existe vários fatores. Tem essa questão aí familiar, que traz o pessoal da família e tal, que já vem de berço, a gente tem os mais antigos ali, que eu chamo a velha guarda, né? E também eu vejo que tem uma questão assim sazonal. Ou de campeão, por exemplo, que nem a Revolução, que foram muitos anos campeãs, automaticamente, eu chamo de aqueles que usam a camiseta campeã, e pela amizade, como a Ângela comentou, os amigos do meu filho, isso também acontece, porque eles vêm para a gincana quando eles têm amigos. E tem a outra questão que eu sempre mexo com a minha galera, é assim, ó, eles arrumam um namorado, de vez em quando, ou namorada, tia Adri, tem que te contar, tô de namoradinho. Qual é a equipe? É Revo.
Pô, mas não dá para arrumar um nosso, tem que arrumar um adversário. Então, eu sempre mexo. Também tem que, daí também dá uma troca, né? Ou traz para nossa, ou a gente perde. Geralmente então, um vira casaca. É difícil. Fica um pra São cada poucos equipe. os que São poucos conseguem. São poucos os que persistem, né? Que persistem. Persistem, né? Então, Mas a gente tem, ainda tem. O pessoal dá pé na tábua que o namorado está na PAC, como o namorado está na Revolução. alguns Esses são Eles são gincaneiro raiz. são os que vão Exatamente. garantir a Mas não sequência. tem que sempre ser do adversário, não pode ser do meu. E esse exemplo da Adri é fato, né? A PAC foi campeã, nós perdemos alguns integrantes Isso. para a PAC. né? É sazonal isso aí. Isso é campeão, uma pessoal gurizada, e aí assim, os meus amigos estão lá, então eu vou. Aí teve um que foi e já voltou. Isso Tá? E isso vai acontecer. Diferente da gente, assim, que tá com a tua família, tá, entendeu? A gente tá enraizado lá, nós Sim. estamos na Pé na Tábua, a Adri na PAC, a Ângela na Revolução. Então, acho que. E tem quem consegue fazer sucessão na família, mas tem alguns que. Mãe, os teus amigos estão lá, mas os meus amigos não estão. Sim, Né? Então, exato. também tem isso, né? Então, hoje a gente vê, assim, que essa galera mais nova... E eles também dão uma experimentadinha, né? Eles passam um pouquinho na nossa, na tua. Até eles daqui a pouco cria uma afinidade com uma com a outra, né? Até porque tem cores diferentes. Daqui a pouco... Nós, quando eu fui com os guris, eu já era mais velha, enfim, né? Não, e os guris eram pequenos. Então, eram os nossos amigos que estavam lá. Aí, hoje, né, não muda mais. Mas essa gurizada que não vai, eu acho, tão pequeno, quando a gincana voltou, em 2012, o Guto tinha... O Marco tinha 7, o Guto tinha 8 anos. Né? Foi a primeira gincana deles. E aí, tá lá. Né? Eu acho que quando eles estão na adolescência ali, é mais fácil eles mudar, né? Do que estar enraizado. Exatamente, do que estar enraizado lá. Entendo. Bom, dentro dos QGs de cada equipe, eu sei que existem também algumas particularidades. Rola alimentação e tudo mais. Eu sei que isso é um ponto que de repente quem está participando da gincana está indo lá só para obviamente não só para comer, mas está indo lá para participar da gincana como um participante, como alguém que está indo lá curtir de repente. Mas isso, o ponto que eu quero trazer é que acaba virando quase que uma empresa, né? Que você tem que se preocupar com alimentação, com combustível, internet, né? Que Essa Deus é uma o livre parar a internet. Uma questão de segurança também, porque vocês acabam sendo corresponsáveis, né? Por tudo que... Tem muito menor, né? Também, segurança, limpeza, alimentação. Então, no final das contas, é uma empresa que ela obviamente vai ter o auge da sua produção neste final de semana, que é agora, o próximo, mas ela se mantém aberta o ano inteiro. E nesse sentido, eu gostaria de ouvir de vocês, e isso é uma parte que contribui bastante para a nossa audiência, que vocês pudessem usar esse momento para explicar quais são os desafios que vocês têm. Porque às vezes você ser apenas um participante, a gincana aconteceu dia 25 e 26 e depois vida que segue, mas sempre tem alguém que está se preocupando com tudo isso que a gente relacionou e com a próxima gincana, porque a gente sempre fala, né, que acaba uma, já começa a outra, né? E diante disso, eu gostaria de ouvir de vocês quais são os maiores desafios, essa gestão desse negócio. Existe, obviamente, dentro de cada equipe um conselho, seria isso? Uma administração, ou aquele grupo que mantém a equipe viva. Como que funciona isso, começando pela Revolução, que daí nós vamos na sequência aí? Então, tem essa equipe de pessoas ali, né, que fazem a gincana funcionar. Né? Então, a gente precisa, desde alimentação, segurança, QG, internet, tudo tem que estar nos trinques ali no final de semana, né? O maior desafio, eu acredito,
acredito que as gurias talvez até concordem comigo, é que a gente está gerindo muitas pessoas, né? E nós, como presidentes, a gente precisa tentar fazer com que todo mundo se sinta bem onde está. Só que como a gente trabalha com muitas pessoas, aí 400, 500 pessoas por equipe, mais o pessoal que vem de fora, são muitas pessoas diferentes, né? Então, cada um pensa de uma maneira, talvez não concordem com algo que a equipe esteja fazendo ou queiram fazer de outra forma. E é nosso dever, assim, né? Tentar fazer com que a equipe caminhe do modo que a equipe pensa, né? Então, como eu tô ali, a gente tá mais ou menos no mesmo time na Revolução desde 2014, a gente já conseguiu gerir isso um pouco melhor, que daí a gente já sabe mais ou menos como fazer cada coisa em cada setor. Mas a gente tá sempre mudando algumas coisas, porque é que nem a Silvana falou, os guris dela que eram pequenos lá em 2012, hoje eles são grandes, um deles é líder de setor, né? Então a gente tem que ver também essa transformação e tem que ver que novas pessoas estão aparecendo e que nós não somos insubstituíveis. Então a gente tenta trazer essa responsabilidade para as pessoas, tenta fazer as pessoas participarem mais, porque eu falo, sou representante da Revolução, mas a Revolução tem uma história gigantesca, muito maior do que eu estou lá, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam bem, até porque ali é um momento de lazer. É uma brincadeira muito séria, tudo tá ali... a gente precisa do financeiro para a gincana acontecer, né? A gente alimenta 700 pessoas, às vezes, numa noite do sábado, né? Então, tudo isso tá, querendo ou não, sob a nossa responsabilidade de presidentes, né? Então, a gente precisa... ter mais ou menos um norte de como a nossa equipe quer seguir, né? Cada equipe tem as suas características particulares, assim, mas no geral eu acredito que todas tentem caminhar nessa parte, assim, de gerir da mesma forma, né? Uhum. Adri, quais são os teus desafios lá dentro da Paquidermes nesse sentido? Eu penso mais ou menos como a Ângela, não são muitos diferentes, né? Desde que eu entrei, por exemplo, eu estou à frente ou de líder de setor ou na liderança geral desde 2013. E a gincana, ela vai se transformando, né? Tipo assim, ou em questão de organização, de organizadoras. E hoje está cada vez mais desafiador você manter, porque a gincana também ela se tornou muito cara. Não é só gerir pessoas, que é a gestão de pessoas, que nem eu digo, e para a faculdade, para fazer uma pós-graduação de gestão de pessoas. A equipe já é a tua faculdade. Porque ali tem pessoas de todas as idades, de todos os tipos, e no dia da gincana é uma adrenalina muito grande, você tem que tentar conciliar todo mundo para ir apaziguando, né? Porque tem um que não gosta disso, outro não gosta daquilo, conforme a Ângela já direcionando citou. As pessoas. Tem que ir direcionando, né? E eu sempre digo assim, cada um importa, né? Eu aprendi isso com o Marcelo, que se você precisa fazer alguma coisa para a tua equipe ganhar, e essa coisa é você ficar lá na tua casa, sentada, tipo assim, para não incomodar ou porque pode sair alguma coisa, é isso que você vai fazer. Porque o importante é o seguinte, ou, por exemplo, você vai lá, porque a gente tem N tipos de integrantes. Nós temos aqueles que vão lá só para participar, ficar por ali, que nem você comentou no início, lá pelo jantar, pela sopa da madrugada. E nós temos outros integrantes que são aqueles que estão nas cabeças. Mas a gente precisa ter todos. Todos são importantes dentro da realidade de cada um, né? Mas hoje, voltando, que eu divaguei um pouco, é essa questão financeira que para mim, tem pego um pouco. Né? Ano passado, todo mundo sabe, a gente teve um problema lá no nosso ponto de apoio, que a gente tem um ponto de apoio assim, porque, que nem a Silvana, já comentei com ela várias vezes, no Jockey ela tem uma facilidade para fazer ensaio, para fazer inscrição, mas nós não temos isso. Então, a gente tem que ter um ponto de apoio onde tu vai fazer a inscrição, onde tu vai ensaiar para o show, né? Então a gente tem um ponto de apoio e ano passado o nosso incendiou. E a gente passou o ano todo trabalhando para pagar a pessoa que era dona desse estabelecimento. Até houve críticas. A Paquidermes só vive de festa. Não é isso. A gente precisou trabalhar um ano inteiro para pagar a nossa dívida. Então, nós chegamos na gincana e estamos aí firme, né? Vamos seguindo. Então, todo esse planejamento que a gente teve que ter de administrar o orçamento, de pagar uma dívida grande e ter um dinheiro disponível para correr a gincana, não foi fácil.
né? É puxado. A gente tem que gerir muito bem. O fluxo de caixa não é fácil, né? E nós temos uma dificuldade, que eu acredito que seja de todas, é a questão de QG. Está cada vez mais difícil. Até nós conseguimos marcar uma reunião lá na prefeitura para tentar ver se eles nos ajudavam. É um dos maiores problemas a gente resolver, porque as equipes, elas se mantêm, no mínimo, eu acredito que 500 pessoas. Mas o pessoal que vem de fora é 700. Então, assim, não é qualquer local que você consegue acomodar todo mundo, né? Bem. Entendi. Então, é difícil. Mas... Na verdade, a Adri sabe, ela disse para mim que nós somos privilegiados pelo nosso QG. De certa forma, sim. Né? A gente consegue chegar um tempo antes, nós não precisamos entregar 2, 3 dias depois. Né? A gente vai lá, faz um contrato, 30 dias de... Então, nossos ensaios são feitos ali. A gente acaba que consegue arrumar, deixar... As gurias vão entrar esse final de semana, né? Para conseguir organizar. O nosso, a gente consegue chegar antes, tem uma semaninha depois também para retirar as coisas. Mas a dinâmica é a mesma, né? Eu acredito até que, em função da situação que se vive hoje, os patrocínios estão menores, né? Nós tivemos patrocinadores que estavam conosco desde sempre, e esse ano não que tenham saído, mas deram uma recuada, né? Eu tinha a frente da camisa, agora eu preciso estar na manga, né? Eu estou com vocês. Então, assim, a gente também tem que se reestruturar, né? E tem toda essa questão, né? Tem PPCI, tem o valor da locação, tem alimentação, segurança. Todas essas coisas é igual para todo Padrão, mundo. É padrão, né? E tu não vai deixar, é a mesma coisa. A gente vai ter a janta, vai ter a sopa da madrugada. É uma questão que a Cyber sempre apoiou muito a cultura, o esporte, o lazer em Vacaria, né, no sentido de ser patrocinadora, né? E aí, comentei um dia com a Adri que existe agora uma nova versão de patrocínio, e eu estou vendo esse movimento com as empresas que eu trabalho, e nós mesmos mudamos um pouco essa dinâmica. E eu classifico assim, em patrocinador ou quer que eu pague, o que eu sempre digo, porque às vezes tem muitos projetos, a gincana ela é à parte porque as equipes são estruturadas. Sim. Vocês já oferecem uma contrapartida. Só que os patrocínios eles começaram a ficar carregados, e a gente começou a ter, um time de marketing precisa justificar, ele está botando esse dinheiro lá. Sim. Para que finalidade? No final das contas, tem lá no institucional, tem a marca aparecendo, mas se não virar venda lá no final, acaba que, né, sendo aí o quer que eu pague. E muitas vezes as pessoas vêm até nós dizendo, dá R$500 aí para nós. Tá, mas e o que é a contrapartida? Então, nesse ponto, eu estou trazendo mais para o lado do empresário até essa conversa, porque eu acredito que possa contribuir, mas que nem eu falei, a gincana hoje ela traz esse resultado, né? A gente consegue ver que estando lá, a tua marca estando presente, as pessoas lembram. Então, mas 90% dos patrocinadores, acredito, das 3 equipes, são pessoas que participam da gincana e estão ali apoiando pelo amor à equipe, para ajudar a equipe de alguma forma. E esses a gente precisa tirar o chapéu para eles dizer, nossa, muito obrigado, né? Mas o ponto que eu trago, então, também dei uma saída aí só para trazer para o contexto isso, mas o ponto que eu vejo assim, e que loucura ser 3 mulheres, as 3 líderes, né? Ou seja, é um fardo tão pesado que de repente só as mulheres consigam carregar. Sim, muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Muita coisa para pensar. E vocês, né, são multi-skill, assim, fazem um monte de coisa, então de repente estejam nas mãos certas. Mas, entrando daí na parte da gestão financeira de uma equipe, vocês têm mais ou menos uma ideia, e não sei se pode falar, o quanto gira um orçamento de uma equipe? Da equipe, eu acho que cada gincana varia muito, né? Porque tem gincanas que gastam muito mais e outras muito menos.
Mas a gente estava conversando esses dias ali, né? A gente acha que a gincana de vacaria entre as 3 equipes, mais tudo o que acontece aqui, pessoas que vêm de fora, e hotel, e mais o que a prefeitura investe, o que a rádio investe, com certeza a gincana de vacaria é no mínimo 400 mil reais, né? Entre tudo isso, que gira nesse final de semana. Acredito que mais, mas é um chute assim que eu uma sensação. assim. É. Mas se a gente for ver, vamos somar os nossos Isso. orçamentos. Mas a despesa, o custo para a prefeitura, Isso. né? Paga organizadora, É. monta palco, todas essas coisas. Segurança, né? Todos esses apoios vindo. Mais ou menos assim, vamos supor que venham uns 200 pessoas por equipe de gincanas de fora, né? Então são mais 600 pessoas extra vacaria que estão aqui no final de semana, né? Essas 600 pessoas no domingo elas vão almoçar fora, elas vão ali num bar comprar um refri, uma água, e no resultado Alguns lá vão uma ficar no cervejinha, hotel. uns ficam no hotel. Vamos no hotel. Então- Exatamente. Tem os que já vão vir na sexta-feira. Isso. Isso gera um impacto econômico também para nossa Com cidade, certeza. que no final das contas tu vai ter o restaurante, vai ter o posto Isso. de combustível, que vocês vão andar de Nossa, carro o para posto de caramba. combustível muito. Acho que é o que mais lucra é o posto de combustível. E tem, por exemplo, assim, material também que a gente usa, né? Isso. Né? Tipo, para as apresentações e tal. Que também que tem, então, a gente compra normalmente no comércio daqui. Tanto que nem a Livraria do Estudante, eu cito aqui, que ela abre para. Isso. Acredito que para todas as equipes. Sejapel, Sejapel, Sejapel. né? Então a gente tem vários parceiros, né? Que tu acaba comprando aqui. E né? com o nosso show aí teve muita gente trabalhando, né? Muito. Tanto Isso. construindo cenário quanto costurando roupa, né? Então, Isso. É legal. Não envolve, na verdade. Não, o impacto econômico é direto, porque o comércio, né, nós mesmos e todos os provedores, né, de vacaria acabam também tendo que trabalhar, fornece comunicação e então assim é um ecossistema. E Não, se acabar a internet, a gente busca vocês em casa, não tem essa. Né? Hoje, Sem internet não hoje tem a gincana. comunicação, né, ela começa, é um negócio que às vezes uma das nossas dificuldades aqui é fazer as pessoas ter a percepção de valor, porque eu digo que é que nem o ar, né, é invisível, você não consegue, não tem cor, não tem... mas é só cortar, como luz e água. É só ficar posso- sem que já... Mas assim, ó, ainda dentro dessa questão do impacto econômico, eu vejo também como um desafio para a prefeitura, porque também tem que aportar grana para manter isso vivo. A gente vive um momento econômico que é um pouco difícil, mas eu vejo que, claro, todo mundo dá a sua contribuição e acaba agregando, e que bom que a gincana permanece viva. Eu acho que o principal ponto para a gente trazer aqui é essa sequência, que isso é muito bom, e tu vê, traz os resultados para a nossa cidade. Com relação à dinâmica da gincana daí, esse ano nós vamos ter uma equipe, uma organizadora nova. Até falei, é o João, né? Gamers, o nome da organizadora. Eu falei com o João, trocamos uma ideia a nível de comunicação, que eles precisam de redundância também de internet, porque imagina se as equipes ficarem sem, imagina se a organizadora fica sem. Aí Então, acabou. Aí não tem. daí não vai ter gincana. Né? Não. Nesse sentido, eu conversei bastante. Ele é um rapaz novo, né? Sim. Bem acelerado, trabalha até inclusive com tecnologia, então a gente teve uma conversa bem extensa. E o que vocês têm em mente? O que vocês esperam dessa gincana? Assim, qual é, não sei se é o medo, qual é a ansiedade que está batendo aí com essa nova dinâmica que eles trazem? Porque a Gamers, o nome já fala, né? É mais negócio mais gamificado, mais puxado. E me falaram que eles são meio que workaholic, assim, né? O negócio ou seja, Não para. Não vai ser fácil, né? Eu já corri 4 gincanas da Gamers. Não, na verdade, corri 3. É a 5ª deles, né? E das organizadoras, assim, eu acho a mais pegada. Em todos os setores. Eu faço parte da artística, né? O meu setor de origem é artística. Então, a artística é bem pegada. A primeira gincana que eu participei foi em Campo Bom. Eu nunca vou esquecer, eu levei um susto. Quando começou as tarefas, eu disse, meu Deus... Será que tá certo? Será que tá certo? Mas é isso mesmo. E em todo o circuito a gente sempre tem muito medo. A Nath é uma das que elabora as tarefas, né?
E a gente sempre comenta, esse ano nós temos que ter muito mais cuidado, porque a Nath não é fácil. Então a gente estamos na expectativa, espero que eles façam uma gincana boa, né, que é o que a gente espera, né, que seja uma gincana corrida, bacana, que todo mundo aproveite, se divirta, além de tudo, né, além do trabalho, a gente também tá para se divertir, né. Por enquanto as tarefas estão, que nem o show eu gostei, eu achei bacana, bem legais, né? Achei legal, né, tá bem diversificada as tarefas que eles largaram durante a semana, tem esse desafio da rua que tá puxando a gurizada, então tem a esportiva, eles integraram bem, fizeram a gente trabalhar durante a semana, não ficamos de barco. Não, nada. Nada, né? O que seria para vocês assim uma gincana puxada? Quando tem mais enigma, quando tem mais tarefa de rua, no ponto de vista. Assim. Na verdade, todas as organizadoras tentam fazer uma proporção, assim, né, por setores, para que todo mundo possa trabalhar e também para a gincana ser equivalente, né? Porque senão daqui a pouco uma equipe é melhor na charada, a outra é melhor na rua e pode tirar muita diferença nisso. Então a maioria das equipes organizadoras faz isso dos setores valer mais ou menos a mesma coisa. Então, na verdade, não é o que tem de mais coisa, porque, por exemplo, pode ter muito mais artística e a artística é muito puxada, porque tu tem que fazer uma fantasia do zero, tu tem que criar um painel do zero. Na rua eles podem colocar um lugar lá longe, né? Então, a charada é uma charada com um caminho muito difícil, então tudo é trabalhoso, não tem como a gente dizer, isso é mais trabalhoso, né? As diversas, meu Deus, a gente fala que eles são do FBI, né? Porque eles descobrem tudo que existe. Então, esportivas são tarefas que saem ali, daqui a pouco não é nada a ver com o esporte que fala na esportiva, é mais concentração. Então, a gente precisa de pessoas chaves nesses setores para que possa tocar, né, cada setor assim e dar certo no final. Entendi. E com relação às tarefas das últimas gincanas que vocês participaram, quais são... Eu sei que tem tarefas que às vezes vai lá pro exterior, né? Que vocês têm que ficar se batendo atrás de pessoas lá. Das últimas tarefas que teve, quais foram as mais difíceis, assim, que vocês participaram? Nada já deve ter uma na cabeça aí que... Tô pensando. Essa questão dos vídeos é meio... É puxado. É puxado porque, às vezes... tu até tem uma lista de relações interpessoais. Eu tenho contato aqui, ali, lá. Tá. E eles pedem o lugar mais absurdo do mundo, entendeu? E aí tu conseguir convencer essa pessoa que não sabe o que é uma gincana. Ir lá com um cartaz gravado. Na última gincana teve uma tarefa que precisava chegar de barco no lugar, né? Desafio. Lá no outro lado do mundo, é desafio, só que é que nem a Silvana falou. Uma coisa que tu pensa que é impossível, mas, né, tem uma frase que dizem que pro gincaneiro nada é impossível, porque acho que até hoje, assim, as tarefas essas, assim, mais absurdas, assim, de conseguir, né, as equipes conseguiram... Aí começa a cada um desenvolver, usar a sua habilidade dentro do QG. Exato. Porque às vezes quem vai lá conseguir convencer essa pessoa a gravar esse vídeo não é do setor. Isso. Normalmente o vídeo é das diversas. Isso. Aí tem uma pessoa lá, não, só um pouquinho. Tá? Achou a pessoa lá na internet, no Instagram, não sei aonde, e conseguiu, entendeu? O poder de persuasão, convencer essa pessoa a fazer esse vídeo. Então, eu sempre falo lá no QG, que a gente tem que estar no setor que tu gosta, com a tua habilidade, trabalhando com pessoas que tu tem afinidade. Porque se tu tá trabalhando com uma pessoa que tu só olha e tu já sabe que tu não precisa explicar muito, tu não precisa... Parece que as coisas fluem melhor, né? E talvez a constância do tempo de estar na equipe e as pessoas estarem... Eu sempre fui artística como a Adri, né? Quando eu cheguei na Pé na Tábua, foi pelo convite da Érica, ela era da artística, e eu entrei, e eu só saí da artística em 2015, quando eu fui líder de entrega de tarefa, que foi uma coisa que eu não gostei. Eu também, né? Eu admiro muito os líderes. Exatamente, Ângela. Quando o Luiz Augusto decidiu que ele seria, eu digo, tu sabe o que tu tá assumindo? E agora, como presidente, mas eu ainda, a artística segue, eu saí da artística, mas a artística não segue. Mesma coisa, eu continuo na artística com o pezinho. Exatamente. Então, tu transita nos outros setores, com a tarefa que saiu ontem das diversas, Sim. Ela é uma tarefa extensa, que hoje envolveu todo mundo. Tava todo mundo envolvido, é uma tarefa em cascata, tu precisa ir resolvendo uma coisa para seguir adiante, enfim. Uhum. E aí,
é um momento, eu acho que é uma tarefa, e por ela ser antecipada, tu consegue envolver o Mais maior gente. número de pessoas. E nós também, né? Nós três na gincana, nós não faríamos parte dessa tarefa. Exatamente. Hoje a gente consegue fazer porque tá mais calmo. Isso. Então ontem de noite eu tava lá atrás do documento, mas daí tu tem que ter uma cara de pau, tu manda pra pessoa. Não é golpe, não é um assalto. Exatamente. Aí entra o poder de persuasão. Exato. E aí, assim, Conversa. talvez, porque a gurizada tem uma vontade louca, mas eles agem muito no impulso. Isso. Eles vão no ímpeto. E aí, quando eles fazem as coisas, aí a gente tem que estar ali na retaguarda para Isso dar aí. uma desacelerada. Não. Tá, a descobrirem, então deixa pra gente que consegue talvez chegar de uma forma melhor. Hoje em dia, com tanta coisa, tanto golpe acontecendo, tem gente que nem atende. Nem atende. Não te atende mais, né? Eu tava pensando em duas coisas. Primeiro, como que esse pessoal da Gamers vai trabalhar com essa nova ferramenta tão potente que é a inteligência artificial, né? Porque pode ser que eles queiram dificultar ainda mais a gincana, porque ela também acaba sendo um resolvedor de problemas, né? De repente tô dando até um spoiler aí. Não, mas dos sabe que caras. ontem eu até comentei que daí saiu uma charada ontem e alguém pegou alguma coisa na inteligência artificial e pôs no grupo, quem sabe vamos por aqui. Daí eu falei, gente, não sei como, mas hoje em dia as charadas não conseguem, tem que ser a inteligência natural, a inteligência artificial ainda não chegou nas charadas de gincana. Eu acho que a esportiva também vai Exato. nessa vibe. Saiu essa antecipada da esportiva, são desafios, né? São 4 vídeos que são desafios. Então, fazer a ordem da atividade lá, com os copos, em menor tempo. A inteligência artificial Não vai resolver. Não vai, entendeu? Então, o que tu acho que precisa ter é habilidade. Habilidade. E a segunda coisa que eu veio na cabeça é vocês, durante a gincana, os presidentes, vocês acabam olhando tarefa a tarefa, vocês acabam Não. gerindo, ou a tarefa... Eu não sei as gurias. O que o presidente faz, porque deve ser uma tremedeira do cão, né? Você Como ali, diz minha né? mãe, quem corre porque quer não cansa. Não né? cansa. Quem corre Quem corre por por gosto gosto não mais cansa. faz é correr, né? É correr. E resolve o problema, né? Resolve o problema, acho que é o principal, né? Eu, às vezes, quando tá mais calmo, que é raro, mas acontece, eu pego alguma tarefa ou outra ali que eu sei que talvez eu consiga resolver facilmente, assim, com alguém que eu conheço, ou alguém que precisa fazer. Eu pego alguma coisa, mas não sob total responsabilidade, mas eu ajudo, né? Quando eu posso, assim, mas no geral a gente fica Fica circulando. circulando. Eu, depois que fiquei de presidente, eu entendo assim, ó, que o papel do presidente no dia, a primeira vez que eu fui, o papel do presidente é antes. É naquela questão de organizar o QG, de organizar os setores, né? Eu acho que é mais no dia mesmo, o primeiro ano que eu fui, eu estava perdida. Tipo assim, o que eu faço, né? Porque antes tu via lá a tarefa naquela corrida, e... Então, meu Deus, qual é o meu papel? Então, eu acho que o papel é essa aí, que nem diz a Ângela, é apagar incêndio, que vai surgindo durante o decorrer da gincana, né? E que você tá ali, tipo, um apoio. Eu sinto saudade do tempo que eu era só uma simples integrante, assim, e que tu corria. Que tu ia lá no morro, não sei de onde, buscar uma calça ou buscar uma pessoa. Eu sinto falta, né? E pra nós chega pouca notícia boa, né? Geralmente é só notícia ruim. E tem uma outra particularidade que vem essa gurizada aí, muitos eles querem ser líder e tal, não sei se vocês passam isso na equipe de vocês, só que eu digo, vocês têm que entender que o dia que vocês tiverem o crachá no peito, aquela brincadeira da corrida de você curtir acabou. Porque daí vem toda aquela responsabilidade atrás. Você se torna responsável, né? E que daí a corrida troca de lado. Mas eu até... A gente tem líderes novos, né? Sim. Novos e jovens. Isso, sim. Tanto de idade quanto de função. E aí aconteceu uma situação no QG, eu digo, gente, líder joga água, não gasolina. Exatamente. Porque às vezes, quando tu percebe, eles estão polemizando, e o que não pode ser polemizado. E é o nosso papel. Exato. A gente passa, tipo, acomodando aqui, aí eu me dispus, eu não faço mais. tudo igual. A tarefa do líder, é igual família, tudo igual. Resolver o problema. Exatamente. E aí eu acho que eu adoraria chegar lá e entrar lá no meu setor e... Chegar no E tá dia, tudo sabe, bonitinho. Mas... que não é o caso. Com relação aos apoios que vêm de fora, eu sei da importância deles.
trazem muita coisa também, né? Além de ter conhecimento, tem os charadistas que vêm de fora e também eles têm os objetos, que cada um tem um acervo, então acaba contribuindo. Quantas equipes vêm para cada uma de apoio? Quantas pessoas vêm de fora hoje? Nós, agora, de cabeça, não sei o número de equipes, mas acho que são 8 equipes que a gente tem de apoio. Ontem a gente fez a conta, acho que é 240 pessoas que vêm de fora aí para nos apoiar. É bastante gente. É bastante. E vocês? Eu também tenho que pensar. Não sei bem o certo agora, mas me parece que era 12 ou 13. Assim, mas a expectativa é 200 pessoas. Também. E para Penataba? É mais ou menos isso também. É A gente bem- não tem tantas equipes, tantas equipes de apoio, mas nós temos algumas equipes Fortes, né? Que vem muita gente. Tem muita gente. Na verdade, a gente tem a Retalho, por exemplo, que é uma equipe que é um apoio irmão, assim, então é o maior número de participantes que a gente tem, da mesma forma, é recíproco, né? Então, Quando tem, vocês vão para lá. Não que a gente não vá nas outras, mas nem que eles não venham. Mas a gente tem essa coisa assim, quando tu falou, vem na sexta-feira, né? A gente tem, de algumas equipes, algumas pessoas, ou por amizade. O Filipinho, nosso charadista, tem os amigos dele. Charadistas já vão vir antes. Isso aí. Entendeu? Os amigos dele. Aí tem o pessoal da esportiva, que são colegas de aula, são amigos, enfim. Acabam vindo antes também, né? Então, a gente tem essa troca. A coisa mais louca que existe, assim, é quando você chega num objeto que é quase, sei lá, raro. E aí... Esse ano, por exemplo. O desse ano é bem difícil. Já pediram uma calculadora antecipada, super antiga. Aham. É da década de 50. Depois, se vocês quiserem colocar aí Tá difícil. tá lá no site da organizadora. Legal. Vamos colocar depois aqui. Na época que era com uma canetinha na calculadora, assim. Pá. Calculadora de bolso. Isso aí. E uma coisa também que eu achei muito doido, que eu presenciei em algumas gincanas, o uso de aeronave para buscar tarefa. Isso também é um negócio que... Bom, eu tenho um apreço pela aviação, gosto bastante. Sim. Então eu sei o quanto custa a hora de voo. Às vezes, olha só o que... Foi uma fase, né? Foi uma fase. Agora, o que acontece? Agora, as organizadoras, de um tempo para cá, acho que 3 anos para cá, né? Eles colocaram um QG mais próximo a Porto Alegre para nós poder entregar esses objetos. Então, entendi. praticamente zerou o uso, né? Porque daí o que acontece? Geralmente a gente tinha que trazer esses objetos das cidades de apoio nossa, né? Então, ali São Jerônimo, Gravataí, aquelas partes mais perto lá. Então, agora a gente tem esses QGs ali. Esse ano vai ser em Gravataí, que fica alguém da organizadora lá para receber isso. Então, facilita muito a logística, né? Tem um objeto em Porto Alegre, dá 20 minutos de Gravataí. Que bom que isso facilita também. Muito bom. Porque senão... Não, isso aí foi muito bom. Eu me O lembro ano que passado nessa foi época... Portão. Isso, E aí, esse ano, Gravataí. Pra gente... E acho que a gente também tem que prezar, né? Esse negócio de ficar correndo na madrugada. Risco, né? Um risco. Então, é um ponto que... Melhorou muito. Que foi importante. Importante. E aí, para nós ir se encaminhando, então, mais para o final, agora vamos... Vocês acharam que nós não ia ter uma provocaçãozinha aí? Quem ganha? Bárbara. Vamos lá. Vamos deixar. Cada uma de nós quer ganhar, mas vamos ter que trabalhar bastante, né? Gincana e corrida. Isso aí, né? Eu acho que... é o que eu sempre disse, o nosso adversário, o maior adversário, na verdade, é a organizadora, é a Gamers. E assim, a Vacaria, comentei isso no passado, comento nos outros anos, eu acho que é a gincana que as equipes são mais parelhas. Mais parelhas. Né? Então, qualquer equipe pode ficar em primeiro, segundo ou terceiro, porque as equipes são fortes, têm apoios fortes, e é uma gincana muito parelha. Então, né, a gente sempre fala, ninguém sai ganhando. Vai ganhar quem errar menos. Exato, e é tarefa, tu não sabe o que vai cair, às vezes um tem mais sorte, que daqui a pouco tem um objeto aqui, o outro tem. Então, as equipes são muito parelhas e a gente sempre tenta manter, né, entre nós esse respeito, porque a gente tem amigos, parentes em todas as equipes, então
A gente brinca, né? Agora estamos em época de gincana, mas segunda-feira eu tenho lá meus colegas que são de outra equipe, do consultório, e a vida que segue, né? A gincana acaba, mas você continua aqui, né? Você vai ter que encontrar as outras pessoas. Isso tá bem tranquilo ultimamente. Com o tempo, acho que a gente foi dando uma... Nós, né? Os mais velhos. A gurizada gosta mais. A gurizada ainda tem um pouco de provocação. Mas é bom também. Não dá pra ser só paz. Não, a gente tem... Faz parte do jogo. A questão das redes sociais que toma uma proporção, né? Uma dimensão. Tá complicado. Mas o respeito e não perder a linha, né? De repente, não perder a linha, exato. É o ponto mais importante. A gente tem que entender que isso ali... Não, tu brincar é uma coisa, né? Mas tu faltar com respeito é outra. Então, mas eu acho temos que saber o limite disso daí. Tá muito bem, assim, nesse ponto, porque é uma gincana que a gente... o que traz, vem para evidência, assim, é mais a parte bonita do que o problema, com digamos. Certeza. O problema a gente sabe que... Mas a gente vai resolver lá em casa, né? Mas assim, de maneira geral, eu quis mais conversar com vocês, assim, até porque o público que vai nos escutar, às vezes, não sabe o que é uma gincana. Não entende que por trás disso, ou vê assim que parece só uma brincadeira, e no final das contas a gente tem pessoas que cada uma, além de tudo, né, tem sua atividade, tem os seus negócios, né? Tem uma vida profissional e acaba se doando para que a equipe, principalmente vocês que estão na linha de frente, o negócio sobreviva e se perpetue. Então, eu acho que o ponto é explicar como que é feita a gincana, e a gente conseguiu fazer isso, contar um pouco de história, conversar, né? E aí, por fim, agora eu quero deixar esse momento em aberto para vocês fazerem comunicados. A gente está aí há 2 dias. 2 dias da gincana. Então é um bom momento, já que esse vídeo já vai ir para o ar na sequência, para vocês, de repente, se comunicarem com os seus integrantes, com lideranças, com equipes de apoio, até com a equipe organizadora, tá? É um bom momento. Então, começamos agora por aqui. Sil, pode... aproveitar o teu momento aí para dar o recado para o time, dar uma mensagem até de inspiração para eles. Olha, vamos lá, que agora... é o maior desejo, né? Que a gente... Nós tivemos uma reunião ontem, com a entrega das camisetas, enfim. E a gente deseja, né? Que... Quando eu entrei... para a diretoria, eu disse que eu desejo sair dela da mesma forma que eu entrei, sem me indispor com ninguém. Não é fácil, né? A gente tem que administrar muita coisa. Mas eu tenho uma preocupação gigante com a segurança. Eu falei ontem de noite, eu vou falar, vou ser repetitivo, que o meu desejo é que no domingo todo mundo volte para casa da mesma forma que saiu. Exato. Né? Porque os meus filhos estão nessa gincana, como os filhos de todo mundo estão. Então, qual é o nosso desejo? Que seja uma brincadeira que é séria, mas segura. Né? Então, hoje até teve reunião com os órgãos de segurança, e eu acho que é o desejo de todo mundo. A gente quer fazer uma gincana bonita, a gente quer que o QG esteja cheio, que a gente consiga ser melhor que a Gamers, né? E, enfim, desenvolver todas as tarefas, mas o mais importante é que termine de uma forma íntegra, né? Todo mundo volte para casa seguro, né? E convidar. Se você está em dúvida, né, de que equipe ir ou não tem equipe, a Pé na Tábua está de portas abertas. Olha e só. A minha família, Pé na Tábua, eu amo vocês e obrigada por tudo. Muito bem. Adri, agora tá contigo. Seguimos no rumo. É o seguinte, eu concordo com a Silvana, essa questão de segurança é uma preocupação para nós. Para nós, como presidência, como liderança, a gente sempre se preocupa, principalmente com a rua, né? Que é muita corremaça. A gente fala, mas assim, que nem eu digo para as gurias. Tu fala A, eles entendem B, tu diz para fazer C, eles fazem D. Então a gente está sempre com o coração na mão. Mas o meu recado para vocês, paquidermes, estamos de braços abertos, o nosso QG está aberto a partir de hoje, a partir das 19 horas. Estamos com as inscrições abertas, temos camiseta, então estou contando com vocês. Como diz a Silvana, se você está em dúvida e tem um carinho especial por um elefante bem fortinho, tamo aí, venha correr conosco.
Muito bem. E que todos tenham uma boa gincana. Ótimo, Exatamente. muito bem, muito bem. Vamos lá, dona Ângela, então, agora. Vamos lá. Agora, a gente conversando aqui, me veio uma coisa na cabeça que eu lembrei. Em 2014, a primeira vez que eu fui presidente da Revolução, a gente ganhou a gincana. E aí, um casal de amigos que é de outra equipe falou assim, Ângela, aproveita que a Revolução ganhou e saia por cima, porque se um dia tu perder, a equipe perder, daqui a pouco vai cair alguma culpa em cima de ti. E na época eu era mais jovem, fiquei pensando naquilo, mas daí, com o tempo foi passando e eu fui vendo que eu não estava na Revolução pelo meu ego, por vaidade, eu estava na Revolução porque era uma maneira que eu conseguia ajudar, né? Que eu me comunico bem com as pessoas, eu, né, consigo fazer essa parte que talvez seja para eu fazer mesmo. Então eu segui na Revolução aí até hoje. A gente teve 8 vitórias seguidas e no ano passado a gente perdeu. E não foi culpa de ninguém, não foi culpa minha, não foi culpa de ninguém, isso é uma equipe, né? E com certeza, se eu fiquei nos momentos bons, eu nunca deixaria de ficar nesse momento. E hoje a gente tá aqui, tudo de novo, a gente tá aí lutando para que mais uma gincana seja boa, a gente sabe o quão boas são as equipes, e eu tenho certeza o quão boa e o quão competitiva e responsável é a Revolução. Então convido a todos que venham participar, que nosso QG também ali na Nossa Senhora de Fátima, ali no Salão Paroquial. As inscrições estão abertas, inscriçõesrevolução.com.br, pode retirar a camiseta lá. E amanhã de noite tem a nossa reunião geral no Foto Martins. Eu desejo uma boa gincana. A gente sempre fala que a gincana boa é aquela que cada equipe luta por si própria, mas também respeita o adversário, né? E que, como a Silvana e a Adriana falaram, o nosso maior desejo é que no domingo todos nós estejamos lá na praça nos abraçando, conversando e sabendo que o sucesso da gincana se teve as 3 equipes, a equipe organizadora, a prefeitura, a rádio e a todos os nossos apoiadores. Então, isso é o nosso maior desejo. Muito bem. Exatamente. Bom, da parte da Cyberfly, eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês por vir aqui A gente agradece conversar. a oportunidade desse bate-papo. Com também. certeza. Como eu falo, minha preocupação é sempre mostrar para nossa audiência que não é uma coisa que ela acontece do nada. É um trabalho que é feito. Acabou pensa, uma, começa a outra. Não, pensa. Nós estamos É um falando. trabalho contínuo, né? Vamos pegar só a parte nova da gincana, desde 2012. A gente estava falando antes ali, foram 2 ou 3 anos que não teve, senão. Então, isso é muito pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e, obviamente, daqueles que se motivam a estar em cada uma das equipes. Então, acho que a minha fala é mais de agradecimento nesse sentido. Agradecer também ao Daniel, da rádio, nós estamos juntos lá na gincana, tem patrocínio da Cyberfly, fiz uma parceria com o Daniel lá, então estamos juntos. A equipe Gamers, que é a organizadora também, como eu falei, conversei apenas com o João, quero ver se consigo encontrar ele aí para nós trocar mais alguma ideia e ver o que a gente pode colaborar para o andamento da gincana. A prefeitura que acaba também comprando a ideia e fazendo a sua tarefa de manter a gincana viva, então eu acredito que esses são os envolvidos, né? O porquê do trabalho contínuo, a gente precisa que a prefeitura coloque no orçamento Exato. de 2027 a previsão da gincana. Exato. E aí o Daniel abraça a causa Sempre. e a gente tem que ser grato por isso também. Com certeza. Outras gincanas, outros municípios têm liga, né? E aí eles têm que ser responsáveis pelo desenrolar da gincana. E aí a gente tem esse apoio, né, que faz a diferença. Apesar de estar ficando cada vez mais difícil, né, a gente não vai desistir. Não vai desistir. Não. Mas nesse sentido, então, Se adaptando. é mais Se adaptando às agradecer novas realidades. aos jovens que vão participar da gincana. Tomem cuidado, sejam prudentes para que, como a Sil muito bem falou, eu acho que do jeito que vocês vão chegar, aproveitem o momento, curtam, desfrutem. A gincana também é um momento de lazer, mas que sejam responsáveis, principalmente no trânsito, né? Tá tão perigoso hoje, então a gente espera que na segunda-feira esteja todo mundo de ressaca, mas vivo, né? Então esse é o ponto. Até porque Esse é o ponto. a gente passou por
por perdas, Momentos né? difíceis. Por momentos bem difíceis. Então, acho que Mas eu acho que... a gente teve um recente, inclusive, né? Motivo pelo qual até agradeço às meninas Empatia. a compartilhar com a gente esse momento que estava muito difícil lá. Não tinha, Penataba não tinha como continuar a gincana e as gurias foram muito solidárias, enfim, e por um consenso as tarefas foram interrompidas, as antecipadas do domingo. Só que talvez por eles a gente tenha ainda um gás a mais para continuar. Muito bem. Era isso. Vocês querem deixar mais algum recado, mais alguma mensagem? Eu esqueci de uma coisinha. Vai lá. Como eu falei no início, esse ano a Revolução completa 40 anos, né? Então a Revolução tem uma história linda. Então eu convido aí a quem está com a Revolução desde lá do início, ou também quem participou e hoje não participa mais, que volte conosco para esse aniversário de 40 anos da Revolução, que é esse ano de 2026. A Revolução é uma equipe de muitas histórias, muitas famílias e, como eu falei, eu apenas represento um pouquinho a grandiosidade que é essa equipe que adentra gerações. Então, Perfeito. Convido a todos para participar com a gente. Muito bom, muito bom. Então, no contexto geral, acho que tivemos sucesso, a nossa conversa está aí, a gente sabe do desafio que é para vocês, a gente sabe que é desafio para todo mundo, mas nesse sentido, eu acho que a gincana de vacaria é grande, as equipes são grandes, e eu falo do fundo do meu coração que eu gosto muito de ver os adversários aqui nessa mesa, conversando, olhando um no olho do outro, porque eu vejo que a parceria ou essa vontade que vocês têm de manter a gincana viva prevalece, né? Sobressai. Com certeza. Então, Com certeza. Nós tivemos um incidente aí no início dessa... Mas talvez o fato de nós termos nos unido, a gente conseguiu muito fazer bom. com que ela continuasse e não... Porque era uma preocupação de todo mundo, né? Com Se não certeza. tivesse gincana esse ano... É difícil retomar. É difícil se deixar cair a peteca, né? Acho que a gente, com a união aí, conseguiu agir rápido também. Deu Muito tudo bem. certo, né? Que bom. Muito obrigado, então. Desejo para vocês uma boa gincana, que tudo dê certo. E na semana que vem, na segunda-feira, a gente já vai ver, no domingo de noite já vai ver a notícia. E desde já, então, antecipadamente, parabenizo todos. E a que for campeã, mais ainda, né? Porque foi melhor que a equipe organizadora, que foi palavra sua. E era isso. Esse foi o Cybercast com as líderes presidentes das equipes da Gincana de Vacaria. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda para os seus amigos, para os integrantes da Gincana, para ver os presidentes aqui das equipes.